8h em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, no ar pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV, já desejando a todos uma ótima semana que se inicia hoje. E olha, a gente começa hoje com uma notícia das mais tristes e que eu acho que serve para a gente reforçar um discurso que é muito presente aqui no Jornal Gente, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é: a gente não pode se conformar com algumas notícias que, às vezes, têm um tratamento menor ou que, sabe, como se repetem e se repetem, a gente acaba achando que é assim mesmo. Eu estou me referindo a esse trágico acidente que aconteceu no final de semana, que matou 7 pessoas, 7 jovens, muitos deles com filhos pequenos. Foram 7 famílias destruídas, assim, num estalar de dedos. O que aconteceu foi um acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians que haviam se dirigido do Vale do Paraíba, de Taubaté, no interior de São Paulo, para Belo Horizonte para assistir um jogo de futebol. Corinthians e Cruzeiro no sábado à noite, no Mineirão. Um ônibus que claramente, olha, só de bater o olho, a gente vê que não tinha muita condição de trafegar. Quanto mais numa viagem interestadual completamente lotado. E a situação se agrava quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que esse ônibus não tinha nenhum tipo de permissão para trafegar, muito menos para fazer uma viagem cruzando vários estados. Bem, esse ônibus saiu do Mineirão no sábado à noite e logo depois de rodar poucos quilômetros ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, perto de Brumadinho, perdeu o freio. E aí, você já sabe o que aconteceu, um acidente terrível. O ônibus transportava 43 pessoas, 7 morreram presas nas ferragens. 7 pessoas morreram na hora, presas nas ferragens de um ônibus que tinha levado pessoas para assistir um jogo de futebol. Nós temos aqui o depoimento de uma das testemunhas desse acidente, que foi ouvida pela equipe da Band, o Éder Carlos Bergamo. Ele foi atendido num dos hospitais da região de Brumadinho e contou o que viu no momento do acidente. Estava no fundão, perto do banheiro. Aí a gente acordou com a gritaria de que estava sem freio. Eu vi o motorista passando rápido por 2 caminhões, 2 ônibus. E aí ele fez a manobra de jogar em cima do barranco para tentar. Acho que ele pensou que ia parar, mas do jeito que ele jogou, o ônibus tombou no barranco. O motorista gritou que perdeu o freio e logo na sequência veio esse acidente. 7 pessoas morreram na hora, mais de 30 ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região de Brumadinho. E aí, quando eu digo que são fatos como esse que lembram que a gente não pode se acomodar, não pode se conformar, não pode achar que isso é normal, é assim mesmo, por 2 motivos, né? O primeiro deles é o seguinte: esse ônibus cruzou o estado de São Paulo, cruzou metade do estado de Minas, foi a Belo Horizonte sem ser incomodado por ninguém na estrada. Por ninguém. Fez ali o seu trajeto e faria o trajeto de volta caso não tivesse acontecido esse acidente. Quantas outras, muitas vezes, esse ônibus claramente sem nenhuma condição de trafegar, realizou trajeto diferente, trajeto semelhante, interestadual. Quantas vezes ônibus como esse trafegam pelas estradas do Brasil sem que haja uma alma, um policial para fazer ali a abordagem, perguntar se é isso mesmo, cadê a licença, cadê a condição de segurança, o pneu tá careca. Olha, não há nenhum tipo de incômodo para quem entra nesse ramo ilegal, aparentemente, porque são tantos acidentes parecidos, não é? E a outra questão que chama atenção também é para esse trecho da rodovia onde aconteceu o acidente. Existe uma classificação da Polícia Rodoviária Federal em relação à gravidade e periculosidade de cada trecho de estrada. Esse trecho é um trecho de mais ou menos 3 quilômetros, perto de Brumadinho, é considerado um trecho crítico, é essa a palavra usada para descrevê-lo. Olha, na média acontece um acidente a cada 5 dias nesse local. Nos últimos 4 anos, 334 veículos, caminhões, ônibus, carros de passeio se envolveram em acidentes nesse mesmo trecho
de 3 quilômetros. Meu Deus do céu, se todo mundo sabe que esse trecho é crítico, e a gente está falando da rodovia Fernão Dias, que é uma das rodovias mais movimentadas do país e que opera sob concessão. Se todo mundo sabe, por que isso não é resolvido, não é? A gente não pode se conformar e achar que foi obra do acaso, azar, porque não é nada disso que acontece. 8h05 aqui no Jornal Gente, ao vivo.